Então, vamos começar aqui o que eu preparei para vocês. Então, hoje a gente vai falar desse equilíbrio emocional, o que, que é essa inteligência, esse equilíbrio que todo mundo busca. Porque eu acho que se tiver uma pessoa que fala, não, eu não busco equilíbrio emocional, é estranho até, né, da gente escutar. Porque a gente busca tanto na vida, a gente ouve tanto desde pequeno que a gente precisa ser equilibrado. Então, vou trazer um pouco de ciência, vou trazer um pouco da minha experiência e a gente vai fazer uma prática um pouquinho mais longa hoje no final. E por que que vocês precisam dessa prática, né? Para que vocês entendam uma das coisas essenciais que eu vou falar aqui hoje, que não se alcança equilíbrio emocional, prestem muita atenção, não se alcança equilíbrio emocional somente falando sobre as nossas emoções. A fala e a escrita são duas estratégias cognitivas que elas acionam basicamente os mesmos princípios de regulação emocional e elas nos ajudam muito no processo de regulação, mas elas não são suficientes para a gente conseguir ensinar o nosso cérebro a ter equilíbrio emocional. Eu vou repetir isso mais tarde e quem quiser já escreve assim para mim, para todo mundo ler, né? Não se alcança o tal do equilíbrio emocional somente falando, lendo ou escrevendo sobre ele. A gente precisa de muito mais do que isso e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então vamos lá. Falei a primeira regra para vocês, né? Não se alcança equilíbrio emocional ou inteligência emocional falando, lendo ou somente escrevendo sobre isso, né? A gente precisa de prática, a gente precisa de respiração consciente, a gente precisa mexer o nosso corpo para que ele aprenda a alcançar equilíbrio, e aí sim a gente precisa trabalhar a nossa mente, né? Só que a nossa mente, ela não, a única maneira de trabalhar a mente não é só através da fala, nem através da escrita, é através de práticas de reprogramação mental, tá? Então, o que que é o equilíbrio emocional? Quando eu estava na faculdade, uma das coisas que mais há muito tempo atrás, uma das coisas que mais me chocou na faculdade foi que uma professora minha, na verdade, todos os nossos professores diziam que a gente fica achando que esse equilíbrio é quase que uma linha reta, né? Uma constância. Eu, para ter uma inteligência emocional, eu vou ser uma pessoa constante, estável, eu vou estar sempre nessa linha reta, como se eu estivesse sempre viajando numa estrada que não tem assim muitas curvas, muitos obstáculos. Porém, se a gente olhar para as batidas do nosso coração, um coração equilibrado, ele oscila entre picos de alto e baixo batimento cardíaco, né? Então, estar vivo e ter equilíbrio quer dizer ter oscilações, né? A gente, para estar vivo, oscila o tempo todo. O nosso sangue não está frio no nosso corpo. O nosso coração, ele tem picos, ele bate, ele vai e volta. Na verdade, a onda do coração, ela faz assim, né? A nossa sudorese, ela tá o tempo todo diminuindo, aumentando durante o dia. A gente não tem uma mesma temperatura de sudorese durante o dia. As nossas frequências cerebrais também não. O nosso cérebro, em momento nenhum, ele para de funcionar. Nem quando eu durmo, nem quando eu medito. Então, ter equilíbrio quer dizer aprender a lidar com essa oscilação que nos deixa vivos. Basicamente, é entender que a nossa biologia interna, nosso cérebro, nosso corpo, nosso sistema simpático, parasimpático, eles funcionam de uma maneira viva e dinâmica. E é com isso que eu tenho que aprender a lidar para que eu consiga alcançar o equilíbrio. Então, se a partir de agora disserem assim para vocês, você precisa ser mais equilibrado, você se desestabiliza com muita frequência, ou você cada dia está com um humor diferente, diga para a pessoa assim: isso que você está dizendo não é equilíbrio. Equilíbrio é eu aprender a lidar com as minhas oscilações emocionais, corporais, fisiológicas, né? As fisiologias do meu corpo. Então, eu queria já começar trazendo para vocês essa questão do equilíbrio. Tem gente aqui até que já me perguntou: tem algum estudo científico que fala isso?
Hoje eu publiquei um estudo científico no meu Stories que fala sobre isso. Depois eu posso até colocar ali a capa com o nome para vocês verem. E para quem está no meu Telegram, tem muitos estudos científicos sobre isso, só que são todos em inglês, né? E no projeto Equilibre-se, esses estudos estão traduzidos. Vocês têm aí vários estudos traduzidos no projeto Equilibre-se, todos neurocientíficos que pautam o que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E aí vamos começar com um pouco de dados, né? Então já sei que me equilibrar não quer dizer viver numa constância, quer dizer aprender a lidar com as minhas oscilações do corpo, da mente, da fisiologia, né? Corpo e fisiologia, na verdade, é a mesma coisa, mas eu estou tentando só fragmentar para vocês entenderem, né? Como eu me comporto, aquilo que eu sinto e aquilo que o meu corpo me traz de sinal, tá? A segunda regra, que é a primeira coisa que eu falei para vocês, é que para a gente conseguir se equilibrar, a gente não muda só a nossa mente, a gente precisa ter um conjunto de práticas, que é práticas quase que multidisciplinares, né? Que nos ajudam a fazer esse equilíbrio, a alcançar essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional. E aí eu trouxe dados aqui, que inclusive é da pesquisa que eu publiquei hoje no meu Telegram. Esses dados são o seguinte, né? O que o equilíbrio emocional ele está ligado a uma coisa, Francine? Eu posso definir ele como uma característica? Pode. O equilíbrio emocional está ligado à nossa capacidade de lidar com os nossos impulsos internos, tanto fisiológicos quanto impulsos emocionais, fome, sono, vamos pegar os fisiológicos, né? Fome, sono, frio, calor, né? Então, a capacidade que eu tenho de lidar com esses impulsos e os meus impulsos emocionais, que também envolvem coisas fisiológicas, como todas as minhas emoções, a minha vontade de fazer as coisas, as minhas ansiedades, as minhas tristezas, tudo isso. Então, alcançar equilíbrio emocional quer dizer basicamente eu me desenvolver nesses dois aspectos, né? Como é que eu aprendo a responder de uma maneira mais harmoniosa para mim a essas duas coisas. E isso está muito relacionado ao que a gente chama de autorregulação. A autorregulação ou a regulação emocional, né? Ela tem essas duas características. Eu posso tentar me autorregular através do que eu tenho de fisiologia. Então, assim, se eu tô com frio, eu vou atender o meu frio, ou se eu não posso me cobrir, eu vou tentar regular esse meu frio dando outro tipo de calor para o meu corpo. Isso é um tipo de autorregulação, né? Ou se eu estou com dor, eu vou tentar sanar essa dor de alguma maneira. E a autorregulação das minhas emoções. Se eu estou triste, o que eu faço com essa tristeza? Né? Se eu estou com raiva, o que eu faço com essa raiva? Se eu estou feliz, o que eu faço com essa felicidade? Então, isso que é o que a gente chama de autorregulação. Então, para a gente ter equilíbrio emocional, a gente precisa ensinar o nosso cérebro a lidar com essas duas coisas, tá? Bom, o que acontece quando a gente não desenvolve esse equilíbrio emocional? Então, a gente tem problemas de obesidade, problemas de vícios, né? Não só vício em álcool ou vício em algum tipo de droga, mas vícios de jogo, vícios de pensamento, né? Vícios de pessoas, que a gente tem vários tipos de vícios. Eu vou ter decisões financeiras ruins para a minha vida exatamente pela minha incapacidade. Não é nenhuma incapacidade, é uma dificuldade de controlar esses impulsos internos, ou seja, de lidar com aquilo que meu corpo e a minha cabeça estão sentindo e me dizendo. E também problemas, inclusive, de infidelidade sexual. Alguns dados de infidelidade sexual nos levam a ter uma alta relação de que pessoas que praticam a infidelidade sexual têm um problema de equilíbrio emocional e de autorregulação, tá? O que também prejudica? Os relacionamentos. Eu vou ter mais tendência a ficar em relacionamentos abusivos, ou me tornar talvez uma abusadora, ou me tornar muito controlador, ou me tornar uma pessoa que procrastina muito, ou me tornar uma pessoa que se fechou demais para o mundo. Então, tudo isso são consequências da gente não ter aprendido a ter equilíbrio emocional, né? E aí tem um dado terrível que eu publiquei hoje, que estima-se que 40% das mortes, em geral, estão relacionadas a algum tipo de falta de autorregulação.
Então, a regulação dos impulsos, né, que são os acidentes, regulação da própria fisiologia, regulação de próprio cansaço e atenção, regulação das emoções de raiva, de impulso de fazer o mal, impulso de arriscar a sua própria vida. Então, as consequências da gente não ter isso na nossa vida, elas vão muito além do que a gente sabe, que é a gente ter ansiedade, a gente ter toque, a gente ter pânico, né? A gente ter uma vida com menos plenitude do que poderia. Ok? Deu para entender? Vamos responder umas perguntinhas aqui, senão fica muita coisa. A ansiedade foi a emoção mais difícil de lidar, a Letícia está falando. Fazendo o equilíbrio, se eu finalmente conseguir saber o que fazer dela quando ela aparece. Foi libertador. Ai, Letícia, obrigada. A Letícia está sempre aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui também. O pessoal está pedindo coisas. Se o pessoal tiver pergunta, vai escrevendo, tá? Tenho dificuldade nos exercícios de respiração, em aquietar a mente. Todo mundo tem dificuldade nos exercícios de respiração e de aquietar a mente. A gente vai fazer um hoje. E eu vou falar por que vocês têm dificuldade de fazer isso hoje, porque isso tem a ver com equilíbrio emocional, tá? Mas vamos seguir, que eu vou falar isso um pouquinho mais ali para o final, para a gente seguir também uma linha cronológica. Quem que se autorregula melhor, quem tem mais equilíbrio emocional, consegue o quê? O que eu tenho na minha vida? Relacionamentos mais saudáveis, comigo e com os outros, né? Não é só comigo. Melhor satisfação com a carreira, né? Porque eu vou fazer escolhas muito baseado nessa minha capacidade de me olhar, de me cuidar e de tomar decisões baseado nisso. Eu vou ter, obviamente, uma melhor saúde mental e uma menor predisposição para desenvolver ansiedade, preocupação em excesso, depressão, qualquer um dos transtornos de humor, estresse agudo, tá? Geralmente, a pessoa que tem equilíbrio emocional tem uma mente mais flexível. Eu fiz uma live sobre isso há 2 semanas atrás. Então, a pessoa tem mais facilidade de contornar a rigidez mental, menos risco de desenvolver transtornos de compulsão e menos riscos de desenvolver abuso de álcool, abuso de drogadição. Exatamente também por conseguir controlar esses impulsos, por conseguir refletir sobre isso. E, obviamente, a pessoa vai ter menos insônia, menos características de se estressar por qualquer coisa, ou quando se estressa consegue voltar ao normal rapidamente. E depois disso é que a gente começa a desenvolver a empatia. Depois disso que a gente começa a aprender a se comunicar com as pessoas de uma maneira mais clara. Então, quando as pessoas me procuram e falam assim, Célia, eu quero muito ter equilíbrio emocional porque eu preciso me comunicar de uma maneira mais empática ou mais assertiva, eu falo, mas a gente não pode começar por aí, porque isso é o final da minha jornada. Como é que eu vou ser mais empático com você, com os meus filhos, com o meu chefe, com os meus colaboradores, com a minha família? Como é que eu vou aprender a me vulnerabilizar para as pessoas e fazer um diálogo importante se eu não consigo ainda olhar para o que está dentro de mim, identificar e regular? Eu não vou conseguir. Então, a gente precisa também, eu queria trazer muito esse assunto para a gente desmistificar um pouco a nossa capacidade empática. Vejam, gente, às vezes a gente fica tentando muito alcançar essa capacidade de se relacionar bem, e aí a gente tenta estratégias, a gente faz um passo a passo, a gente faz um curso, eu mesmo do curso, né, de práticas empáticas. Mas quando a gente fala isso, a primeira questão é: nada vai adiantar se você não souber olhar para suas emoções e para você e seus impulsos fisiológicos e você entender o que eles são e equilibrar como eles são. Eu fiz uma enquete essa semana para ver como é que o pessoal tá, né? E aí eu perguntei: você consegue sentir tristeza? Acho que 60, 70% responderam sim. Você sabe o que fazer quando está triste? Não. Você consegue saber quando o seu corpo está ansioso? Sim. Você sabe o que fazer quando está ansioso? Não. Você consegue identificar quando você tem medo? Sim. Você consegue saber o que fazer com isso? Não. Então, com uma pesquisa muito rápida, vai ficando claro para a gente que a gente até consegue identificar. Eu até duvido um pouco, tá? Porque quando, por exemplo, quem fez o projeto do Equilibre-se e foi fazendo as práticas, foi falando, eu nunca nem imaginei que eu sentia isso, porque a gente tem emoções que acobertam outras emoções.
Então, muitas vezes a gente acha que está ansioso, mas na verdade a gente está com medo. Muitas vezes eu estou no controle, mas na verdade eu estou triste. Muitas vezes eu vou para a raiva, mas essa raiva é tristeza. Então, se eu tentar regular a minha raiva e ela, na verdade, estiver acobertando uma tristeza, eu não vou conseguir regular a minha raiva, eu vou continuar com raiva. Porque as emoções, elas precisam de nome, de identificação e de uma técnica ou de uma prática certa para que a gente consiga autorregulá-las. E, obviamente, depois a gente vai entendendo qual que é a nossa melhor maneira, né? Cada um vai encontrar o seu ponto aí, né? De como equilibrar essas emoções do dia a dia. Mas o que eu acho interessante, então, da gente começar a pensar, né? A gente não aprendeu a regular, porque aonde é que a gente ia ter aprendido a regular, né? A grande maioria de nós, mesmo quem é formado em psicologia, faz anos eu não tive exercício de regulação emocional. A gente teve as teorias, a gente teve práticas, dinâmicas de grupo, mas eu não tive exercício de regulação. Eu precisei fazer terapia, precisei fazer curso, precisei estudar fora, precisei fazer mil coisas para aprender isso comigo. Quem fizer ou tiver feito psicologia, até escreve aqui se isso já está na pauta de algum currículo, que quem sabe eles já colocaram. Mas nem o próprio profissional da psicologia aprende a regular suas emoções. Então, quer dizer, quem é que está ensinando a gente a ter uma vida equilibrada emocionalmente e fisicamente? Costuma ir para os extremos. A gente procura uma dieta, a gente procura um médico para tomar um remédio, a gente procura uma terapia específica, e tudo isso são coisas boas, mas eu precisaria ter uma visão mais holística, mais geral disso tudo que eu estou sentindo, porque não adianta eu tratar a mente com uma pessoa, o corpo com outra e meus impulsos com outra, vamos dizer, e não saber o que fazer com isso. Eu não consegui unir tudo junto, não consegui entender que o meu impulso tem a ver com isso, que tem a ver com o que eu comi, que tem a ver com as minhas escolhas, entendem? Então, é importante para que a gente alcance essa inteligência emocional, a verdadeira, que é o que eu chamo de equilíbrio emocional, a gente consiga meio que entender toda essa complexidade de coisas que nós somos. Tá dando para entender? Estão dizendo aqui, também não tive, fiz psicologia, também não tive. Eu acho que não tem mesmo. Mesmo na Inglaterra, que foi onde eu fiz mestrado, o pessoal que fazia psicologia lá, a única coisa que eles aprendiam era memória. Memória, a parte biológica do cérebro, mais nada. Então, a gente não aprende. Então, assim, mas dá para aprender, Franciele? Dá para aprender. Eu vou aprender com um livro? Você pode começar a aprender com um livro, né? Se de repente você tem um livro que vai te dar algumas práticas, você até pode começar a aprender. Eu vou aprender na meditação? Sim, você vai começar a aprender na meditação. A meditação é uma das técnicas, por exemplo, de regulação emocional e uma técnica muito efetiva. Eu vou aprender fazendo um curso, né, sobre como eu ser mais empático? Não. Eu vou aprender fazendo prática, eu vou aprender aprendendo a respirar, a olhar para o meu corpo, a deixar a emoção vir e fazer endereçar essa emoção? Sim, é assim que você vai aprender. Tem pessoas que são autodidatas, né? Eu, por exemplo, sou meio autodidata, então eu gosto de aprender sozinha, eu vou. Mesmo assim, quando a gente fala de emoção, quem é autodidata vai mais rápido, aprende mais rápido, aplica mais rápido, já incorpora na vida, já ensina para os outros, isso é ótimo. Mas mesmo assim, uma das questões da nossa aprendizagem emocional é que a gente precisa de vínculo para aprender, né? Porque como é que eu vou saber se isso que eu estou sentindo é isso mesmo, né? Como é que eu vou saber se de repente o que eu tenho é medo de falar que eu sinto tristeza, alegria, que é o que a maioria de nós tem, né? Medo de entrar em contato com medo, com a tristeza e com as decepções. E que está muito aflorado agora, né, na época da pandemia, porque é uma época de aflorar. Então, assim, vocês precisam praticar. Franciele, como que a gente vai praticar esse negócio? A primeira coisa, vocês precisam praticar, é importante ter ajuda, ou é importante vocês se sentirem acolhidos, apoiados, é importante vocês terem alguém para trocar. E aí, assim, não precisa ser necessariamente, né, um projeto que é o meu projeto. Você pode, de repente, ter uma pessoa que faça isso com você muito bem, você pode ter um ótimo terapeuta
que vai te acompanhar nesse processo. Você pode, acho que essas duas opções, né? Você pode participar de um projeto que vai fazer isso, mas é importante que você tenha alguém para te acompanhar, porque sozinho esse processo é muito difícil da gente identificar. Então, sozinho a gente consegue. Vamos pensar assim, que talvez 50% do processo. Então, você teria aí outros 50 a mais, se você quiser realmente aprender a como lidar com tudo isso que você está sentindo, tá? Então, assim, qual que é a nossa principal dificuldade nesse encontrar o meu equilíbrio emocional? É regular os impulsos do nosso corpo, porque eu já falei disso nas outras lives, né? A gente também não aprendeu muito a olhar para o nosso corpo. Então, às vezes eu tenho uma dor de barriga, por exemplo, e eu não consigo assimilar que, sei lá, 2 horas atrás eu fiquei muito preocupado com alguma coisa. E aí eu acho que a dor de barriga é por algo que eu comi, quando a dor de barriga é uma reação fisiológica de uma preocupação e de um estresse eminente que eu tive há 1 hora atrás. Então, fisiologicamente, o nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele reage automaticamente aos nossos impulsos, às nossas necessidades fisiológicas e à nossa biologia, às nossas emoções. Entender como esse corpo funciona e os sinais que ele está me dando é a minha primeira etapa para que eu consiga me regular. Como a gente não sabe tão bem fazer isso, algumas pessoas aprenderam a fazer isso sozinhas, né? Isso é uma coisa que dá para a gente aprender a fazer sozinho, se a gente tiver muita consciência, muita persistência. Mas primeiro eu preciso entender isso, e daí, como a gente não tem muita facilidade, o que que acontece? A gente tem dificuldade de regular as emoções negativas, porque a gente não consegue perceber elas, a não ser quando elas já estão muito exacerbadas. E as emoções negativas e os impulsos negativos tem condições de perceber logo no início do percurso, e aí sim modificar. O que quer dizer modificar? Não quer dizer mandar essa emoção embora, né? Se você já me assiste aí há algum tempo, a gente já sabe que nós temos um mantra, a gente precisa aceitar as nossas emoções para que elas consigam se curar, né? Então, modificar quer dizer eu entender o que eu estou sentindo e aí eu conseguir dar um percurso mais saudável dentro de mim para que sentindo isso o tempo todo. O que a gente costuma fazer? A gente costuma generalizar internamente que eu sou essa emoção, então eu sou a tristeza. Se eu tô triste, eu sou uma pessoa triste hoje, não é, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, isso não existe, tá, gente? Ansiedade não é uma característica de personalidade. Ansiedade é uma dificuldade emocional adquirida. Então, assim, tem pessoas que têm ansiedade a vida toda não, né? Mas desde a infância e desde a adolescência, e acham que são pessoas ansiosas como característica pessoal. Não é uma característica pessoal. Isso foi algo que você aprendeu por falta mesmo de ter sido ensinada ou libertada dos seus desejos, daquilo que você tinha de necessidade, daquilo que você sentia. A mesma coisa as pessoas que falam, eu sempre procrastinei muito. A gente não nasce procrastinador, é uma característica adquirida, tem a ver com equilíbrio emocional. A gente não nasce com insônia, dormindo pouco. Isso é uma característica adquirida, excesso de preocupação, excesso de pensamentos negativos. E aí, às vezes, a gente vive uma vida com dores no corpo ou com dores emocionais, achando, né? Isso faz parte de características adquiridas por falta de alguém que nos ensinou, porque a gente teria que ter aprendido isso com alguém, a regular e a entender e equilibrar as nossas emoções, os nossos impulsos. Deu para entender? O que acontece no nosso cérebro enquanto a gente está... quando a gente tem essa dificuldade de se equilibrar, né? De entender, de regular, de entender o impulso de fazer alguma coisa com isso. O nosso cérebro, ele é ativado nessa parte emocional de impulso de autorregulação pelo nosso estímulo de recompensa e punição, né? Que fica bem ali no meio do cérebro, perto da nossa amígdala cerebral, que é a parte que sente muito. Quando a gente tem um impulso, que a gente já tem uma memória, assim, por que eu não consigo regular? Porque a gente tem memória, porque a gente viveu experiências, então a primeira coisa que o meu corpo aciona quando eu tenho alguma fisiologia do meu corpo, né? O meu corpo me avisa alguma coisa, ou minha mente, minha emoção me avisa alguma coisa, ele vai buscar na minha memória. O que é isso? O que isso significa? E aí, como a gente geralmente não tem memórias muito positivas, né? Do que a gente sentiu, do que a gente faz com o nosso corpo, do que a gente faz com os nossos impulsos,
ele traz a resposta dessas memórias negativas, o que gera mais uma sensação negativa, o que aumenta as nossas emoções e pensamentos negativos. Então, é quase que um processo, assim, um looping, que vai aumentando as minhas reações sobre aquilo que eu sinto no meu dia a dia. Então, ao invés de vida, sentindo e lidando com isso, e não deixando com que isso faça com que eu tome decisões para mim e para os outros que eu não gostaria, como tentar ter uma recompensa rápida para se sentir bem, porque ele não quer sentir esse desconforto, ele não quer ativar essa memória, e aí essa recompensa é o quê? Essa recompensa é a raiva, essa recompensa é a ansiedade, essa recompensa é a punição, essa recompensa é um comportamento sexual não normal, essa recompensa é o controle. Então, as nossas alterações emocionais e as nossas alterações fisiológicas mesmo, às vezes a própria dor de barriga, a dor no ombro, ataque cardíaco, que quando estão ligados aos processos emocionais e não aos processos físicos, literalmente, são reações do meu cérebro tentando não entrar em contato com as memórias do passado, e assim ele garante que enquanto eu estou ansioso ou com dor de barriga ou qualquer outra coisa, eu não preciso mais sentir essa tristeza. E aí eu vou falar uma palavra aqui que eu trabalho demais, o desamparo. O desamparo está por trás de quase todas essas emoções. Infelizmente, ele está por trás de todos esses sentimentos de inadequação, que eu não consigo, de da gente não se permitir errar, não se permitir sentir, da gente ceder a impulsos que a gente não gostaria de ceder. Então, a gente precisa tratar esses sentimentos, essas emoções básicas, essas emoções das memórias da infância, né? Então, por que eu não consigo? Porque meu cérebro ele vai tentar ser recompensado rapidamente para não ter que pensar nisso. Sabe o que a gente fala hoje sobre as crianças não aprendem a se frustrar, que é uma baboseira, não tem nada a ver, não tem nenhum estudo científico que nos fale sobre isso. Na verdade, as crianças se frustram tanto, porque a gente se frustra muito no dia a dia, com as regras, com os horários, com as coisas que não deram certo, que o meu cérebro vai entendendo que eu não posso sentir aquela decepção, porque eu não posso nem desejar tomar um banho num outro horário. Você veja, eu estou falando de uma criança. Então, ele vai aprendendo a lidar com esse desconforto de uma outra maneira. E aí a gente para de desejar, a gente para de querer as coisas. O tanto de gente que me procura, que assim, a pessoa deseja as coisas que ela acha que o mundo quer, não é mais dela. Isso a gente pode alcançar com mais equilíbrio emocional, né? Eu não gosto de falar que é falta de equilíbrio emocional, porque eu não quero que a gente se sinta nessa incapacidade. É muito mais algo que eu não aprendi, né? E que é totalmente aprendível. Porém, gente, a gente precisa de repetição. Então, assim, para a gente aprender, eu vou ter que aprender o que eu sinto, quais são os meus impulsos, como o meu corpo age, que emoção que está cobrindo, talvez essas emoções que eu estou acostumada a sentir, né? O que eu faço com cada uma delas, que respiração que eu faço, que exercício mental que eu faço, como que eu mexo o meu corpo, porque o que acontece? Quando a gente tem uma memória emocional, o corpo reage. Então, se eu vou me travando nas minhas emoções, nos meus impulsos, o meu corpo também aprendeu a se defender, se travando com as dores, né, com tudo isso. Então, para a gente aprender a ter equilíbrio, a gente meio que está reprogramando o nosso cérebro, eu preciso também reprogramar o nosso corpo. Eu preciso reprogramar o meu corpo, senão minha mente vai tentar e o meu corpo vai travar. Então, um bom processo vai te ensinar tudo isso, né? E aí a gente pensa, meu Deus, é muita coisa, mas não é, porque quando a gente entende que tá tudo junto, e que sabe o que, gente? A gente nunca vai ter 100% de equilíbrio na vida, porque isso não existe, né? Isso é uma perfeição inalcançável. O que a gente vai ter é cada vez mais expandir a consciência de como a gente funciona e saber lidar com isso com sabedoria. Então, essa é uma ideia que nos pune muito de achar que eu vou estar super bem sempre. A gente não vai estar super bem sempre. Eu até, quando chega alguém para mim e fala, tô ótima, 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 passei 5 semanas maravilhosa, mas você não sentiu nada? Ansiedade, nada? Não. Daí a pessoa, não, inclusive tive problemas no trabalho e lidei com isso maravilhosamente bem. Eu falo, não, tem alguma coisa errada, gente, porque assim, uma vida em equilíbrio sente. A gente está numa quarentena, a gente sente. As pessoas que estão equilibradas na quarentena não é as que não estão sentindo nada. Essas a gente tem que investigar e tratar. São as que sentem e fazem algo e transformam esse sentimento em ação.
e transformam esse sentimento em cura, tá? Então, se libertem também um pouco dessa ideia, ou libertem os outros, de que a gente vai ter essa constância, essa alegria 24 horas. Isso não é muito real no mundo que a gente vive, né? Trabalhando, saindo de casa, tendo pandemia, tendo que botar dinheiro dentro de casa, criando filhos. Isso não é, a gente tem desafios na vida, e que bom, a gente vai sentir várias coisas, quer dizer que a gente está vivo, e enquanto eu estou vivo e respirando, eu posso reprogramar o meu cérebro para que eu seja uma pessoa mais equilibrada e mais feliz, tá? Por que eu estou falando de felicidade? Porque eu ser mais equilibrado me ajuda a tomar tantas decisões boas em relação a mim, a autocompaixão, a autocuidado, as minhas relações, que o meu senso de bem-estar, alegria e felicidade, obviamente, vai aumentar, né? Depois que eu estiver fazendo isso já há algum tempo. Guardem uma outra coisa sobre equilíbrio emocional na vida adulta. A gente não tem como sofrer mais pelas coisas que já aconteceram. As coisas que já aconteceram, a gente já sofreu, o nosso cérebro já memorizou, a emoção já aconteceu. Quando eu lembro disso, eu não vou sofrer mais. Eu só vou resgatar, tratar, curar. E aí eu estou disposto e pronto para seguir em frente. Então, esse medo que a gente tem de mexer nas feridas é por algo que a gente criou mesmo, de que vai doer mais, não vai doer mais. Enquanto a gente não trata, continua doendo. Só que dói com o nome de ansiedade, com o nome de dificuldade de dirigir, com o nome de dificuldade de falar em público, com o nome de não consigo achar meu próprio estilo, com o nome de procrastinação, com o nome de insônia, com o nome de raiva, com o nome de irritabilidade, com o nome de toque, tá? Então, a gente precisa se curar desse processo. Franciele, o que eu faço a partir de agora? Vamos supor que você não queira saber de fazer meu projeto, não queira saber de ler livro nenhum, não queira saber de fazer nada. Sua vida está um caos, você está aí na quarentena. Vai ser difícil, né? Mas mesmo assim, você pode começar, talvez participando dessas lives toda quinta, porque toda quinta você vai fazer alguma coisa, e você vai ter que começar se conscientizando daquilo que você sente, das suas emoções, se permitindo sentir, entendendo o seu corpo. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é entender como é que eu liberto essas minhas memórias do passado para que eu não precise mais levar elas adiante no futuro. E aí sim, depois disso, as técnicas vão me ajudando a estabilizar esse processo que às vezes parece um fogo dentro da gente, né? Os processos de impulso, de fisiologia e de emoção. Então, esses são os 3 passos. O quarto passo, que é o passo mais avançado, é da gente olhar para as nossas crenças, né? Então, eu preciso olhar para as minhas crenças. Depois que eu percebo as minhas emoções, fica muito fácil de eu entender que crenças que estão ocasionando as minhas emoções. As crenças são as ideias que a gente cria de nós mesmos. Eu falo muito disso no projeto Equilibre-se, né? As crenças são aquelas ideias que a gente cria de eu não posso errar, eu preciso ser suficiente, eu preciso ser amado, eu não quero ser rejeitado, e que desencadeiam emoções que a gente tem dificuldade de lidar, e impulsos também, que a gente tem dificuldade de lidar. Quando a pessoa fala assim, a gente se auto-boicota, gente, a gente não se auto-boicota. A gente aprendeu, de alguma maneira, através das crenças e das memórias, a não se identificar, a não poder, a não regular. Então, não é muito bem um auto-boicote, entende? Talvez eu não tive essa possibilidade de aprender sobre isso na minha vida. E a gente pode ter como adulto, né? Então, vocês podem começar com isso. Vamos fazer a técnica. Então, assim, vamos pensar que para a gente reprogramar e encontrar equilíbrio emocional, você vai precisar trabalhar. Quem me assiste vai saber de cor. Mente, corpo e respiração, tá? Para eu trabalhar mente, corpo e respiração, se eu fizer uma técnica só mental, ou seja, eu vou pensar positivo, não vai adiantar. Eu preciso fazer uma técnica que reprograme a minha memória e aquilo que eu aprendi a não regular mentalmente. A outra coisa que eu preciso fazer, meu filho está cantando lá na sala. A outra coisa que eu preciso fazer é mudar a minha frequência de respiração, porque se a gente começar a perceber, a nossa respiração, ela geralmente é muito curta, né, na vida. Então, quanto mais curta a minha respiração, mais preocupada eu tô, mais os meus estados mentais são afetados, mais as minhas emoções são afetadas, mais eu caio no impulso. Quanto mais longa e profunda a minha respiração, mais eu mudo a minha frequência, tanto cerebral quanto a minha frequência de consciência, mas eu vou dizendo para o meu cérebro que eu estou tendo aí uma nova informação. Então, a gente tem que trabalhar com os 3, tá?
Todas as práticas que eu faço no projeto, a gente trabalha com essas 3 coisas. Então, a gente vai trabalhar uma prática bem básica de equilíbrio, bem básica, que vocês podem fazer antes de dormir, na hora que vocês estiverem irritados, nervosos, muito preocupados. Então, a gente senta, quem tiver de pé e gostar mais de ficar de pé, pode fazer de pé, desde que a gente esteja com os nossos pés no chão. Por que a gente põe os pés no chão? Para o nosso cérebro ter que trazer mais atenção ao corpo, porque quando eu sinto o chão, eu estou colocando aqui, aterrando um pouco, né? O meu cérebro, o meu corpo. Então, pés no chão. E a gente vai começar respirando, tá? Então, quem quiser, coloca as mãos assim em cima do colo. Quem é muito ansioso, gente, precisa fazer prática de reprogramação sempre com a mão em algum lugar, tá? Não dá para, por exemplo, por que os ansiosos não conseguem meditar assim? Porque ele precisa estar com a mão apoiada. Então, eu sempre falo, você tem ansiedade, preocupação excessiva, então você vai tentar meditar com a sua mão apoiada. A gente não vai meditar agora, tá? A gente vai fazer uma prática. Então, apoiem as mãos em algum lugar aí. E a gente vai começar respirando, só uma respiração profunda, não vou nem fazer a diafragmática. Vamos respirar pelo nariz, não respirem pela boca, boca fechada. E a gente vai respirar contando o máximo que você puder. Se você conseguir contar até 4 inspirando e 4 expirando, conte. Se você puder contar até 6, melhor. Se você puder contar até 8, que é o pessoal que já está acostumado, melhor. Só essa respiração já vai começar a mudar a nossa frequência. Então, a gente vai começar com ela. Para quem está com dificuldade de concentração, põe a língua lá no céu da boca, tá? Então, vamos começar respirando 3 vezes, inspirar e expirar. Vamos lá. Calma, que eu tossi. Então, vamos. Sempre pelo diafragma, que é essa parte da barriga, tá? Você vai encher, esvaziar a sua barriga. Mais 2 vezes. Tá tão bom mais uma vez. Percebam que só essa respiração já diminui a nossa frequência cardíaca. Alguns de nós, só com essa respiração e os pés no chão, já conseguem sentir as batidas do coração. E tem muitos estudos, inclusive o que eu fiz no meu mestrado, é esse, de que quanto mais a gente consegue sentir as batidas do nosso coração, mais a gente consegue voltar e se equilibrar depois de um período estressante, ou depois de uma situação estressante. Então, só essa respiração, ela já ajuda, a gente está trabalhando corpo e mente um pouquinho aqui, tá? Ajuda já a gente a mudar de frequência, mas a gente vai um pouquinho adiante. Como a gente vive uma vida meio em desequilíbrio, o nosso corpo ele reage, né? Então, o nosso corpo ele vai ficando duro, nossas costas vão ficando duras, a gente vai ficando meio que estabilizado, assim, desfragmentado, né? Não é nem fragmentado. Então, a gente vai continuar a técnica respirando com essa mesma frequência. Então, se você estava contando até 4, até 8, você vai continuar com essa contagem. Mas a gente vai fazer essa contagem agora, enrijecendo os músculos do corpo, como se eu tivesse se enrijecendo muito e soltando eles muito devagar. Não podemos soltar rápido. Então, na inspiração você enrijece e na expiração você solta. Essa é uma técnica neurocientífica, tá? E também da TCC que a gente usa para sintomas de 1000 coisas. E ela é muito poderosa, inclusive para insônia. Então, vamos lá. A gente vai inspirar e primeiro a gente vai apertar ao máximo aqui o nosso tronco. Vamos fazer isso 3 vezes. Vamos lá. Solta devagar. Pelo nariz, tá? Mais uma vez. Mais uma vez. Abre bem o peito.
Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento com o nosso musculatura do abdômen, só aqui com a parte do abdômen. Então, enrijece, inspira e na expiração você solta. Vamos lá? Mais uma vez. E agora a gente vai fazer essa sequência com as pernas. Então, as pernas, geralmente, você tem que esticá-las, né, para você conseguir deixá-las rígidas. Estica, enrijece, e a gente vai fazer o mesmo processo. Então, inspira, enrijecendo e solta. Põe os pés no chão de volta. Agora você mexe um pouco o seu pescoço, mexe o seu corpo entender que você acalmou ele. Quem quiser, até solta um pouco aqui essa parte das costas. Você já vai sentir que o seu corpo está mais leve. Se você tiver muito irritado, muito triste ou muito qualquer coisa, você pode fazer esse exercício por mais tempo, né? Se você tiver insônia, você faz esse exercício. Mas eu queria que vocês deu para vocês sentirem uma diferença entre antes e depois de uma pequena prática que a gente fez. E olha, gente, é esse tipo de prática que a gente está falando. São práticas que a gente vai. Hoje a gente nem reprogramou a mente, né? Mas geralmente a gente reprograma a mente, ou seja, a gente identifica o que está sentindo e reprograma, muda isso que está sentindo, nomeia, e aí faz o corpo e a respiração mudarem junto, e vai acolhendo, né? Isso tudo que acontece com a gente. Me escrevam se vocês sentiram diferença. Se respirar te traz ansiedade e tontura, primeiro, observe se você está respirando de boca fechada, porque geralmente a gente sente ansiedade e tontura quando respira de boca aberta. Isso pode ser um indício de pânico, a respiração que traz ansiedade e tontura. E aí o que você vai fazer é respirar igualzinho, só que com a cabeça para baixo, assim, você sente e joga o seu corpo para baixo. Quanto mais muitas vezes as pessoas, inclusive lá no projeto, ou o pessoal que faz processo comigo, fala assim: eu tô tão cansado hoje que eu não vou fazer a prática. São práticas de 5, 10 minutos que a gente vai aprendendo a fazer, como essa que eu ensinei, acho que levou o quê? 2, 3 minutos. Que são práticas restaurativas, gente. Às vezes o nosso cansaço é porque a gente ficou o dia inteiro sem conseguir nos equilibrar. E aí o nosso sistema nervoso, ele sobrecarrega. Esse estudo que eu publiquei hoje é um dos estudos que fala assim: o problema é que o nosso organismo não consegue ficar regulando a emoção e impulso o dia inteiro, ele cansa. Então, vejam, quando eu não tenho esse equilíbrio, eu canso mais mentalmente e fisicamente. Tem algum problema? Não, mas eu posso aprender a me restaurar no final do dia, e é fazendo a prática. É uma prática de 5 minutos. Às vezes a gente faz. Tá muito ruim o Instagram, hein? Instagram, estou aqui. Às vezes a gente faz essa prática no banho, às vezes a gente faz na cama antes de dormir, e ela restaura. Então, tem muita gente que faz a prática comigo e fala assim: impressionante, eu cheguei cansada e saí bem, porque esse é o intuito. As práticas não é para cansar, é para a gente sair bem, tá? Aliviado. Às vezes a gente até sente mais coisa, algumas pessoas choram, algumas pessoas riem, mas a gente sai aliviado da prática, tá? Então façam essa prática que eu ensinei hoje, façam antes de dormir e amanhã voltem e me digam como é que foi a noite de vocês. Eu mesma faço essa prática antes de dormir, nos dias que eu estou muito cansada, eu faço e eu tenho uma noite muito melhor. Estão me perguntando aqui, quanto tempo dura o curso? O curso a gente faz em 30 dias, dá menos que 30 dias, uma semana menos. São um encontro a cada 3 dias. E entre esses encontros, vocês têm aí que fazer essas práticas. E eu vou motivando vocês pelo grupo do Telegram fechado para o curso, tá? E aí você fica com acesso de 1 ano para refazer as práticas, para refazer perguntas, para conversar comigo. E depois você vai para o grupo VIP. O grupo VIP é o grupo do Facebook, onde todas essas práticas que eu estou dando aqui nessas lives ficam gravadas só lá.
Então, é o pessoal que faz o equilíbrio e que fica o ano inteiro com tudo isso junto. Tá acabando o meu tempo aqui do Instagram, tá, gente? O curso tem 14 dias de garantia. Se você não gostava, a gente deu o seu dinheiro. E ele tá 12 vezes de R$ 38,88. É R$ 397, tá? O valor do curso. Que é um valor justo, assim, para o nosso processo inteiro. É um valor tranquilo da gente conseguir ter um bom resultado e para que vocês consigam também fazer esse curso e ter bastante material, tá? Eu tenho que sair do Instagram, que pena. Quais os horários do projeto? Tá lá no nosso site, na minha bio, tem o sitezinho aqui do Instagram, é às 20 horas sempre. Lembrando que vocês podem ver depois, porque fica gravado automaticamente. E como faz para comprar? Tá aqui, acabei de mandar para vocês. Clica aqui, vê e compra se você gostar. Vão gostar, porque é um curso muito bom. Não é nem um curso, é um projeto, né, de equilíbrio. E também tem o link na minha bio. E, gente, ficou com dúvida, me escreve. Todos vocês têm o meu contato e eu respondo todo mundo. Isso é uma questão minha, eu respondo todo mundo, tá? Então, estou aqui disponível. Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse conteúdo. Foi denso. E a gente se vê ou no curso ou na semana que vem para uma live, como eu faço todas as quintas-feiras às 17 horas, tá? Então, de qualquer maneira, espero ver vocês logo, logo em qualquer um desses lugares. Um beijo muito grande para vocês todos.